Ana Cristina, que prazer estar com você aqui hoje. Nós hoje vamos conversar sobre práticas pedagógicas inovadoras. A Ana Cristina Tavares é presidente do Instituto Paulinho, que apoia escolas públicas, alunos, trabalha com formação de professores e com aprendizagem dentro dessas escolas que o Instituto Paulinho apoia. Eu agradeço muito, Ana Cristina, mais uma vez, por você ter aceitado esse convite de vir até aqui, nos estúdios da PUC, para falar um pouco para a gente sobre o Instituto. Eu sei algumas coisas sobre você, obviamente, a gente já se conhece. Eu sei que você tem muito orgulho de ser casada com o Paulo Henrique, de ser mãe do Romário e do Paulinho, né? Que deu o nome ao Instituto e é responsável também pela sua fundação. Eu vou iniciar querendo saber, né, sobre a sua trajetória do surgimento do Instituto Paulinho. Como ele surgiu, a partir de onde vocês tiveram essa ideia de fundar o Instituto Paulinho? Eu que agradeço, Raquel, pelo convite, por estar aqui mostrando o nosso trabalho e me sinto assim honrada mesmo de estar num estúdio da PUC mostrando a metodologia de ensino do Instituto Paulinho. Então, o Instituto surgiu da minha história pessoal, da minha história de vida, de trajetória, de mulheres solos e que levaram a sua família à educação. Isso desde os tempos, eu sou de 1973, fui criada pela minha avó, não consanguínea, porque a minha história de vida é de uma família sem laços sanguíneos, a não ser por parte da minha mãe biológica, e minha avó materna, que criou a minha mãe, que me criou. E uma mulher forte, de 1924, e que com uma visão além do seu tempo. Eu não fui uma mulher criada, mesmo naquela época, para ser esposa e mãe. E mesmo assim, eu pari 3 filhos. E minha avó me criou para eu ter como melhor amigo o meu emprego e o meu estudo. E mesmo assim, eu só fui conseguir fazer faculdade com 40 anos. Sim. Então, assim, é uma história realmente de visão e oportunidade de futuro, pautado na educação. Você acha que a educação tem esse poder, então, de transformar, esse poder transformador? E é por isso que vocês, então, resolveram atuar com essas instituições. Completamente. Como já disse Malala, um professor, um aluno, um livro e uma caneta é a arma para desenvolver um planeta. Isso. É o que a gente sobre acredita isso. também. É o que a gente acredita Exatamente. também. Eu queria continuar esse nosso papo com essa história sua que você está contando. Então, você falou aqui de alguns pontos importantes. Primeiro, e eu achei muito lindo isso, você falar da força das mulheres na sua família, né? Que não necessariamente tinham um parentesco sanguíneo com você, mas são pessoas que tiveram muita influência e na sua formação, na sua personalidade, nas suas escolhas. E essa avó de 1924, que hoje teria mais de 90 anos. Hoje ela teria 100 anos. 100 anos. Teria feito 100 anos no dia 26 de agosto, que passou. E aí eu queria saber de você mais sobre essa influência. Quando você fala que ela dizia a você que era importante uma formação, né? Era importante estudar, né? Eu queria que você voltasse nisso e falasse por que ela acreditava tanto que a educação tivesse importância na sua vida. Minha avó era uma mulher nortista de Belém do Pará
e que a mãe dela pariu 9 filhos de um homem que não registrou nenhum deles. Nossa. 2 morreram na infância e 7 sobreviveram e depois foram para o Rio de Janeiro. E de lá, um foi construir Brasília e que se meteu na política, que foi preso na ditadura, ficou preso muito tempo, meu tio Antônio. O outro casou, foi viver a vida dele. Uma outra tia se formou em auxiliar de enfermagem, foi morar dentro do Gafregrini e fez concurso e se tornou enfermeira federal. Minha outra tia casou e minha avó, sozinha com a irmã mais nova, fugiu com o meu avô, porque ele já era casado, ela com 20 anos e a minha tia com 11, e ela foi para Goiás. Em Goiás, isso lá em Belém do Pará, ela começou a costurar, aprendeu a costurar com a vizinha, para poder fazer roupas para os irmãos e para ela, porque eles eram muito pobres. Então, aí você vê a força feminina dessa minha família. Sim. E dali, quando ela foi para Goiás com meu avô, ela começou a costurar para a alta sociedade de Goiás, na época de Goiânia, naquela época, montou um armarinho, criando minha tia, que era irmã dela, e tinha uma ajudante, que se chamava Maria, uma pessoa de trabalhos domésticos e tal. Essa mulher, que vem a ser a minha avó biológica, faleceu nos braços da minha avó com tuberculose. E ela já tinha minha mãe, que tinha mais ou menos uns 9 meses a 10 meses. Minha avó adotou a minha mãe, registrou e ficou com ela ali, filha dela e tal. 2 anos depois, uma outra moça, que foi trabalhar em casa de família na região, ela devia ter uns 16 anos, engravidou do filho do dono da casa, e essa família botou essa moça para fora. E todos na região falaram, vai lá, vai falar com a dona Ana, o nome da minha avó é Ana. Vai falar com a dona Ana, ela é uma mulher muito boa, só tem uma filha, que é a Lourdes, minha mãe. E essa menina, era uma menina, deu a minha tia, irmã da minha mãe, para minha avó. Minha avó foi uma mãe de 2 mulheres, sem ter parido um filho. Por amor e acreditar na generosidade do outro. E assim foi feito. Só que depois dessas 2 filhas, o meu avô foi embora com outra mulher e nunca mais voltou. Minha avó se viu com 2 filhas e uma irmã para criar, voltou para o Rio de Janeiro e já costurava para fora. Sim. Costurou para a alta sociedade carioca, morava no Catete. E ali botou as filhas no colégio interno para poder continuar trabalhando, arrumou um emprego que foi o único emprego da vida dela e costurava, dormia 2 horas por dia para criar as filhas. Ela tinha jornada dupla, tripla, exatamente. Né? Porque trabalhava nesse emprego que ela arrumou, exatamente. Costurava, cuidava da casa, dos filhos, das né? filhas do e tal. ambiente. Aí colocou elas no colégio interno para ela poder continuar dando toda a assistência e as via no final de semana, que ia para lá sábado e domingo para ficar com elas. E quando ela conseguiu, por meio de financiamento, na época, Cofrelar, que era conjuntos habitacionais que existiam naquela época, de associações, né? E ela conseguiu um apartamento, que a gente tem esse apartamento até hoje, em Irajá. Sim. Aí ela tirou as meninas do colégio interno e elas foram morar em Irajá. E aí veio desenrolar todo. E aí frequentaram escolas no Irajá. Exatamente. E você também? Aí depois minha mãe teve, meu irmão, aí me teve e eu fiquei com a minha avó. Porque minha mãe também não tinha condições de ter 2 filhos. Mas morando em Irajá. Morando em Irajá. Estudando nas escolas de Irajá. Exatamente. Eu queria... Você não deve saber muito das experiências das suas, acho que tias, né? Que estudaram em colégios internos. Não. Elas não falam. É uma dor. Porque se você parar para analisar a trajetória, é uma trajetória de abandono. Sim. Desde pai, de marido e assim sucessivamente. E que as crianças muitas vezes não interpretam
tão assim, com uma compreensão do que de fato aconteceu. Exatamente. Às vezes pensa numa rejeição, alguma coisa Essa assim. compreensão a gente vê agora. Eu vejo essa minha compreensão agora, depois de mais velha, sim. depois de ter passado por várias coisas. E essas escolas que você frequentou, e voltando só, eu falei ainda há pouco, e você está dando toda o seu testemunho que isso é verdade. Né? A preocupação da sua avó de deixar as filhas num colégio interno. E aí depois segue, vai para o Irajá, elas continuam estudando. Exato. E aí vem a sua geração. Você também, apesar de ter tido esse gap em termos de idade para fazer um curso superior, que normalmente a sequência é a partir de 17 anos, né? Normalmente. Exato. Não quer dizer que a população brasileira... Que é uma realidade. Eu estudei na minha formação com uma senhora que tinha 70 anos, se formando uma formação de português e literatura. Então, assim, não tem idade para você virar essa chave. Não, de jeito nenhum. E aí eu quero entender, se as experiências que você traz da sua época estudantil, assim como as experiências que com certeza você vivenciou a partir dos seus filhos nas escolas que eles frequentaram. E eu quero fazer uma correção. Eu falei de 2 filhos, você me falou de 3. Tem 3. Eu conheço 2, na verdade. Porque a minha filha mora no Rio, a minha mais velha. Então, ela eu não conheço. Eu conheço os 2 que frequentam mais Belo Horizonte. É verdade. Né? Então, eu queria entender se essas experiências também influenciaram as práticas que hoje você, daqui a pouco, vai falar delas para a gente, vocês realizam nas escolas que vocês apoiam. Totalmente. Influenciaram em tudo. Porque eu venho de uma formação tradicional. E o que a gente faz é fugir desse tradicional. Não completamente, porque não tem como a gente fugir desse tradicional, porque as escolas são mensuradas por isso. Mas com as nossas práticas, mostrar não só para a sociedade, mas principalmente para o aluno, que ele que é o centro dessa aprendizagem. Ele é o personagem. Não era assim na sua época? Não era assim na minha. O centro era, na época, aquele quadro, que hoje é a lousa, né? Sentar, escrever, ditado, e era isso. Tá. Você fez escola na década de 80, provavelmente. Escola. Seus filhos já estudaram na década de 90. Não, Carolina na década de 90. Romário e Paulinho, 2000, e Paulinha de 2000, 2004, por aí. 2003. Nessas escolas, houve alguma diferença? Você conseguiu ver alguma diferença? Não. Na escola dos seus filhos para a escola que você estudou? Não. Eram métodos tradicionais ainda. Permaneciam. Eu lembro de uma professora deles, que era uma professora de português, que ela fazia alguns trabalhos diferentes, trabalhar com cordel, sabe? Mas nunca... Ela trazia, vamos fazer um trabalho assim. Saía de sala de aula, botava trabalho para casa e tal. Mas não nesse sentido que o professor é provocativo e eles trazem de fora para dentro. Certo. E agora, então, nós chegamos ao Instituto Paulinho. Tudo isso que a gente está conversando é para saber as raízes de onde vocês vieram para realmente chegar até o Instituto. Mas eu gostaria agora de entrar para dentro do Instituto e saber o que vocês têm realizado. O Instituto, a sede dele é em Belo Horizonte? Não tem sede. Não tem sede. Não. Por que não tem sede? Quando a gente começou, a gente idealizou, isso vem de muito tempo, ele começou a jogar bola, primeiro despretensiosamente, para ter uma educação mais voltado para com esporte, com outras... Uma educação integral. Uma educação integral com
a escola e praticando um esporte e tendo uma vivência com a diversidade. Certo. Sabe? Então, assim, essa era a nossa intenção quando eles começaram a fazer futebol. E dali foi indo, da brincadeira, da amizade, aí foi federado, aí começou a ganhar título, aí foi artilheiro, e assim foi ficando mais velho, foi ficando mais sério, foi jogando num clube maior, de massa, que foi o Vasco, e acho que quando chegou no brasileira, sub-15, quando chegou no sub-15 veio seleção. Aí a gente parou e falou, nossa, tá ficando sério. Aí eu tive que tirar ele da escola, que era uma escola privada, na Vila da Penha, para ele estudar no Vasco por causa de horário. Certo. Que o Vasco da Gama tem uma escola dentro do clube. Para os seus jogadores mais de base? Atende os jogadores da base, completamente. Sim. Só que o nosso calendário escolar e calendário esportivo, não são compatíveis. Sim. E aí o Paulinho começou com seleção e as viagens do clube, os campeonatos que tinham, que aí já era federado, já tinha uma responsabilidade maior, ele ficava muito ausente da escola e aquilo me preocupou, porque na época eu estava fazendo faculdade. Sim. E eu estava todo dia na escola. O que eu podia fazer para aquilo ali não afetasse o ensino-aprendizagem do meu filho? Sim. Até que a gente sentou com a coordenadora pedagógica da escola, a diretoria, eu falei, ele tem que sair daqui formado. Ele não pode sair daqui com um ensino médio, com um ensino fundamental 2 incompleto. Não posso admitir uma coisa dessa. Uhum. Eu, sendo estudante da área de educação, não podia. É. Então, a gente desenvolveu uma metodologia para que ele pudesse ter esse ensino-aprendizagem por meios de trabalhos, em casa, em concentração. Ele tinha essas responsabilidades. Então, assim, tudo que era feito em sala de aula, elas desenvolviam uma apostila, ele levava, vai ter uma viagem, vai ficar 3 dias fora. Ele, naquela viagem, ele tinha que apresentar depois um trabalho sobre aquele tema que era feito. E assim foi feito. Ele fez o ensino médio completo dessa forma. E ele estreou no profissional com 16 anos. É muito novo, Então, assim, ele viajava. Jogava o brasileiro quarta e domingo. Quarta e sábado. Vivia viajando. É muito interessante essa história, porque é a história do Paulinho, mas é de muitos outros brasileiros e a gente não tem nem ideia do que acontece. Exato, exatamente. E muitos atletas desistem, param de estudar porque, primeiro, que os clubes não têm uma escola dentro do clube. Utilizam normalmente a escola pública mais próxima do clube para eles poderem estudar. E não tem esse acompanhamento. Então, assim, graças a Deus, aos meus orixás, nós tínhamos isso. Nós tivemos esse privilégio. Ele está num clube que sempre apoiou a educação, também. Certo. Não só para o futebol, mas para o atletismo, para a natação, para todas as outras modalidades. Então, isso foi muito importante para esse desenvolvimento. Certo. E a receptividade do corpo docente do Vasco em me acolher e entender a minha preocupação. Olha, interessante. E houve essa sensibilidade. Empatia. Né? Empatia. E deles falarem assim, nossa, ela é diferente. Muito interessante essa história. Porque aí, a gente eu não sabia. O Paulinho do Vasco foi para a Alemanha. Da Alemanha veio para o Galo. Exato. Veio para Belo Horizonte. E aqui nasceu, né, o Instituto Paulinho. Não digo assim, aqui, mas no período que ele estava atuando aqui. Um pouquinho antes. Enquanto a gente estava na Alemanha, eu já estava conversando com os meus parceiros que desenvolveram esse projeto, que é o Vitor e o Camilo, que também fizeram o Instituto do Vini Júnior.
sim. Também. Então, eles têm uma empresa de núcleo de desenvolvimento. Então, pensam. E a gente conversou, e eu, diante de tudo que eu coloquei para eles, qual era a minha ideia, eu nunca tive essa ideia de ter um instituto físico, porque limita, na minha visão, limita. Um instituto físico. Eu vou montar um instituto aqui em BH. Eu só vou atender as pessoas daqui daquela região. Certo. E a minha visão é pulverizar essa semente para todo o Brasil, para todo mundo que quiser ter essa metodologia. E o que o Instituto Pauline tem feito? Então, gente, vamos pensar aqui. O Instituto Pauline nasce a partir de vivências dela, ele e da família dela, são vivências familiares, e a partir daí, e também dela, pessoal, porque ela é educadora, né? E aí nasce o Instituto Pauline, que tem quase 2 anos. A ideia vem de antes, mas antes. A concretização... Começamos a desenvolver em 2022, 23, estabelecemos uma escola piloto, que é a José do Patrocínio, no Rio. Sim. E em 2024 fizemos o lançamento já com uma escola piloto. Então, a gente já apresentou resultados. E fizemos o lançamento aqui em BH, porque o Paulinho já estava aqui. E a gente queria trazer para cá também, para aproveitar esse vínculo que ele tem com a cidade, com Minas Gerais, de estar num clube de massa daqui da região. Certo. E você, então, vocês estão trabalhando com essa escola, que foi escola piloto, né? Isso, a José do Patrocínio. Uma em Bangu, que é a Leônidas, e uma em Vespasiano, que é a Marcondes Issa. Não, 2 no Rio e uma aqui. E uma aqui. Isso. Mas já com um projeto para uma escola que o Instituto Galo também está nos auxiliando, sendo nossos parceiros aqui no entorno da Arena, e com uma outra conversa para ir para mais 5 escolas daqui da região, de cidades pequenas daqui do entorno de BH. Certo. Mas assim, isso provavelmente para o início de 2025. Certo. E essa que começou na escola piloto de José do Patrocínio. Isso. E vocês implementando algumas práticas. Exato. A gente impacta cerca de 1.500 alunos e 80 professores nessas 3 escolas, certo, mais ou menos. E a nossa prática vem de acordo com a teoria, metodologias, aprendizagem ativa, né? Vem dessa vivência do que eles trazem do aluno, o que os alunos trazem consigo, as suas experiências externas que eles levam para dentro da escola. E, a partir disso, desenvolver projetos para que provoque a eles, para eles desenvolverem. Não são os professores que vão desenvolver, são eles que desenvolvem os projetos. E a prática começa desde a capacitação e treinamento dos professores, certo, da persuasão desses professores, nossa, com esses professores. Porque a gente tira eles da zona de conforto. E nem todos querem sair dessa zona de conforto. Então, assim, é um trabalho que, na nossa visão hoje, né, é simples, porém desafiador. O que é mais difícil? Convencer os professores, quebrar esse paradigma que eles têm da tradição, da aprendizagem com os métodos mais tradicionais, ou é com o aluno, ou com os pais? Quem nesse ambiente, nesse sistema que vocês atuam, quem oferece mais resistência? Os professores. Qual que é seu desafio maior? Os professores. E como é que vocês conseguem quebrar isso? É esse poder de persuasão. Num sistema de audição, também isso ajuda muito. Porque tem muito projeto aí, né? E os projetos chegam, é isso aqui, vocês têm que fazer isso. E a gente não chega assim. Certo. A gente tem uma ideia
que é usar as competências, a BNCC, que já é uma lei que baseia as diretrizes de ensino e que os professores não conseguem colocar em práticas, porque é muita coisa para fazer. E, além disso, eles têm o tradicional para dar conta. Então, quando a gente chega com isso, olha, a gente está aqui com uma caixa com ideias para vocês fazerem, a gente tem outras ideias, mas a gente quer ouvir de vocês. Qual é a maior dificuldade? O que vocês precisam que a gente atue para facilitar o trabalho de vocês? Muito interessante. É assim que a gente consegue convencê-los. É a escuta mesmo. É Primeiro a escuta. Exato. Depois... Eu não posso chegar lá ou chegar na tua sala de aula e falar, você tem que fazer isso. Eu não sei qual é a tua realidade. Perfeito. Eu não sei qual é a realidade do teu entorno. Entendi. Muito bom. Nós somos diversos, nós somos plurais. Cada um tem a sua dificuldade. Sim. Um é mais introspectivo, outro é muito expansivo. O outro... Então, tem tudo isso. Isso são as competências que a gente traz intrínseco. Cada professor tem isso. Sim. E é isso que a gente quer descobrir com os alunos. Se a gente não descobrir dos professores, como que a gente vai chegar neles? Porque são eles que vão estar na ponta. E a gente tem um desafio muito grande aqui no Brasil, que é a questão da evasão. A gente tem uma série de motivos para um aluno evadir de uma escola. Exato. Interromper o seu estudo. Né? Vai desde a questão financeira, necessidade de contribuir com a família, com alguma renda, né? Até mesmo a desmotivação. Né? Devido ao ensino tradicional. São muitos, e essa é uma grande causa. E né? pós-pandemia mais ainda. Está, né? Pois é, o aluno não está motivado, então ele também não vê, ele não se sente atraído, né, para a escola. Como é que a gente combate o mundo de uma tela na tua mão? Com uma escola que você chega lá e não tem nada de interessante para te oferecer. Ele vai pegar o celular na hora. Se ele tiver, e hoje em dia está bem acessível, ele vai... Exatamente. Ele vai buscar. Como, na minha época, os alunos, nas aulas ruins, pegavam o baralho e jogavam uma partida de truco, com interesse zero naquele momento daquela escola, daquela aula, né? Completamente desmotivado. Então, o aluno hoje pega o celular e faz isso. Você tem toda a razão. E o celular infinitamente mais interessante. Sim, com 1000 possibilidades, inclusive para educação. Exato. Mas que não é... Que não é coordenado para a educação, é para outras coisas. Exatamente. Para a rede social, para essas coisas mais que dispersam e não contribuem nada para o processo de aprendizagem. Exatamente. Dele, né? E aí, quando você tira esse professor dessa zona de conforto e mostra para ele que ele, tirando o aluno da sala de aula, fazendo outros tipos de trabalho, outros tipos de dinâmica, valorizando os saberes que eles trazem de casa, ouvindo os alunos, que aquilo ali, que aquela prática faz com que ele se interesse pelo que esse professor está falando e que ele vai ser mais participativo nessa aula. E isso a gente já tem em dados. A gente fez um questionário preliminar, assim, agora deve ter uns 3 meses mais ou menos, e a gente já tem esses dados, que 65% desses professores enxergaram essa melhoria. Interessante. E outra que eles não... Eles têm interesse de ir para a escola. Hoje a gente vai ter aquele trabalho. Hoje é meu dia de cuidar da horta ancestral. Eu quero ouvir sobre esses trabalhos. É isso. Eu quero ouvir agora sobre esses trabalhos. Então, aí a gente tem um projeto que veio da própria Prefeitura do Rio, que é a Horta Ancestral, que trabalha o processo socioambiental, a valorização desses saberes de ervas medicinais, como de ervas cultural de indígenas e africanos, para uso de chás, para uso de alimentos. Eles trabalham essa horta da escola. Dentro da escola, exatamente. E assim, na José do Patrocínio, os alunos desenvolveram um calendário semanal de quem cuida, o horário que cuida, o horário que tem que ir lá para fazer a poda, para fazer a irrigação,
eles já aumentaram, já triplicaram o tamanho dessa horta. Eu até postei esses dias uma fala de uma menina que me deu um vídeo. Eu estava lá e depois eles gravaram ela falando da importância que foi para eles. E ela falando para mim, olha, eu descobri tanta coisa da minha família com essa horta que as minhas tias me contaram, que a minha mãe me contou, que a minha avó contou que acontecia lá no passado com a mãe dela. Então, assim, e eles vão se descobrindo a identidade deles. É um resgate. É um resgate fora do comum. E, assim, e valoriza a identidade deles. Então, eles se sentem mais pertencentes àquele local. Sim. Eles se sentem seguros. E eles não querem sair. Na José do Patrocínio, a diretora, ela fala, Ana, eu tenho um problema, porque nas férias estão todos eles aqui dentro. Nossa. Porque eles não querem sair. Vamos fazer a pintura da escola, porque aí tem lá, nós do Patrocínio, tem um projeto de arte que é tocado por um professor de matemática. Muito interessante. Eles pintaram a escola toda, fizeram grafite. E eu tenho certeza que esse professor de matemática deve trabalhar competências técnicas. Claro, porque da matemática. Da matemática. É a chance que ele tem de uma maneira muito mais lúdica, muito mais prazerosa para os alunos. Exatamente. Né? São esses feedbacks práticos que a gente tem. A minha filha, semana passada, foi lá, porque aí o rapaz que cuida do meu jardim da minha casa no Rio, ele falou, ai, tem uma muda tão linda, eu vi o projeto, eu queria levar. Ela, ai, traz para mim que eu vou levar. Aí ela foi lá, não faltava um manjericão roxo na horta. Eles tinham outros manjericões. Nossa, eles ficaram loucos. Aí começaram, quem que vai plantar? Esse não é meu dia, você era para ter trazido no dia tal, porque era eu que queria fazer essa foto. Aí ainda tem uma parte, além da horta ancestral, aí tinha um lugar que estava assim degradado e tal. Vamos fazer um jardim para quando a gente quiser estudar para uma prova, a gente ter um lugar arborizado. Fizeram um jardim. Aí tem crianças com... Tem os nomes, né? Com crianças com deficiências e tal, nos projetos de inclusão, que quando elas estão agitadas, elas gostam de ir para esse jardim, sentar ali, porque tem flores, tem isso, para ficar ali naquela paz. Então, assim, serviu para várias coisas. Isso a horta. Na Leônidas tem a horta e eles desenvolveram um projeto cultural para trabalhar a questão do antirracismo. Desenvolveram esse projeto. A gente trabalha com o livro da Djamila Ribeiro, o Manual Antirracista, Pequeno Manual Antirracista, que toda a escola do Ensino Fundamental 2 trabalha e vão fazer uma feira cultural, cada um com um capítulo desse livro, mostrando ou em teatro, ou... pintura, talvez. De todas as maneiras, cada um vai ter cada turma. Manifestando de alguma forma a sua interpretação daquele livro. Do que ele levou com aquele aprendizado. Exatamente. Aí desenvolveram a maneira de apropriar mesmo, né? Eu falo que ali ele está se apropriando de um saber, de um conhecimento. Exatamente. Né? E aí eles vão começar, essas crianças, fazer um recorte racial na nossa sociedade, que é um câncer que está instaurado com racismo estrutural. Sim. Não tem como você ler uma sociedade sem fazer esse recorte racial. Sabe? De você entrar num restaurante, você olhar e falar, nossa, cadê a pluralidade do Brasil nesse restaurante? Em Minas Gerais, a gente não vê essa pluralidade mesmo. E eu costumo dizer assim, gente, incrível. O século XIX, o estado que mais recebeu escravos, mesmo depois do tráfico ser interrompido, né, na lei, em tese, foi Minas Gerais. Então, era para a gente ter muito mais visibilidade das pessoas pretas do que a gente tem hoje na nossa sociedade. Não sei se você já viu um documentário que tem o Menino 23. São em fazendas de Minas Gerais. Veja, está na internet. Quero ver. Convido a todos a ver esse documentário. Menino 23. Vamos assistir. Você vai ver, depois você assiste, depois você me fala. Tá. Ô, Ana Cristina, você falou agora de duas práticas muito interessantes e que trabalham muitas questões que são exigidas com as próprias leis, né? Exatamente. Do BNCC. E você falou da horta
Ela está trabalhando a questão da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, mas trabalha mais, trabalha a questão da cultura, exato. né? Falou da pintura, e eu logo fiquei toda muito feliz de saber que um professor de matemática, e que muitas vezes tem muita resistência aos métodos, muitos têm aos métodos mais alternativos, inovadores de aprendizagem, com certeza ele deve estar aproveitando. Se ele está no projeto com esse entusiasmo de levar as crianças, é porque ele deve estar vendo a oportunidade de trabalhar essa aprendizagem. Mas eu queria uma outra coisa. Estou vendo uns livrinhos aqui que você trouxe. Isso eu aqui é um material... saber sobre essa prática. Então, esse material é um material simbólico que a gente entrega nas escolas, que aí tem esse HQ, que são... Mostra para a câmera que a gente vai ter essa visão depois. E outra situação também, que é muito importante. O material, as crianças se veem aqui. Entendeu? São pessoas. São negros, mestiços, e todo mundo vai se enxergar dentro dessa nossa pluralidade. São histórias, tipo histórias em quadrinhos? Tipo histórias em quadrinhos. E que trabalham as competências. O Lonan, que é a comunicação. Aí tem as lições, o que aprende, como fala. Isso aqui os professores aplicam. O Dan, que é o da colaboração, são as competências. Muito interessante. Viu? O Naruê, da inovação. Eu ia falar isso. Tem um que é da inovação que eu gosto muito. Eu vejo algumas coisas. A Áurea, que é da inteligência emocional. E a Isis, que é da socioambiental. Muito interessante. Até os nomes são muito interessantes. São nomes comuns. Porque é isso. Trabalha a questão do bullying, do respeito ao colega, do respeito à diferença, às opiniões divergentes. E a gente precisa de o que a gente vive, o que está posto para nós. Gente, eu vi debate que um deu cadeirada no outro. Onde a gente vai parar com a política? Deixa eu te perguntar uma coisa, lembrar de uma coisa aqui com você. Meu filho, quando ele estava aí com uns 10 anos, ele chegava para mim e falava assim, eu detesto ler, eu não consigo. E hoje ele dá o testemunho dele assim, eu nunca li um livro da literatura indicada pela escola completo. E quando ele me falava isso, eu não gosto de ler, eu falava assim, você está com um argumento que você não me convenceu ainda que você não gosta de ler. Você chega na casa do seu avô, lembra que eu te disse que meu pai, um apaixonado por futebol, comprava o Jornal dos Esportes, comprava o Estado de Minas, e meu filho chegava na casa dele, imediatamente pegava o caderno de esporte, pegava o Jornal dos Esportes e lia tudo que estava falando de esportes. Aí, quando começou a época da internet, computador, eu chegava, estava ele em frente do computador, lendo todas as notícias do time dele. Então, eu falava assim, a questão não é não gostar de ler, é ver um significado no que ele está lendo. O que ler. É ter motivação para ler. Né? Então, esses livros que você está, a partir deles, trabalhando uma competência, e você falou outras coisas aí também que eu acho assim, muito interessante. Eles estão vendo significado nos aprendizados que vocês estão incentivando, que vocês estão propondo a eles. Né? Exato. Então, deve ser muito mais motivador ler esses livros com esses personagens, com essa arte, né? Do que realmente ler alguns livros que ainda fazem parte de uma indicação. Ou seja, não que a gente não queira que leiam os clássicos. Os cânones são importantes Claro. para a gente ter alguns entendimentos. Sim. Mas como é que você coloca um adolescente de 14 anos para ler Lusíadas? Para entender que um ditado popular, que agora Inês é morta, vem dali. Entende? O que vai levar esse aluno de 14 anos
a ler um cânone desse, Machado de Assis, amo. Sim. Sou apaixonada por Machado. Mas Machado de Assis, para uma criança de 14, 15 anos, não tem interesse, gente. Mas olha, isso está me lembrando de uma coisa recente. Por favor. Que falaram para mim assim, uma pessoa conhecida. Eu não consegui ler, jovem, eu não consegui ler Torto Arado, porque ele me remete aos livros da escola que me mandavam ler e que eu não conseguia compreender. Então, provavelmente, hoje ela ia ter até mais, vamos ver, capital intelectual para entender Sim. livros dessa natureza. Mas tudo tem sua fase. E aí, o trauma foi tão grande do período escolar dela. Que não consegue ler outras coisas. Não consegue ler. E Torto Arado tem uma linguagem ótima de ler. Né? Com 25 anos não consegue ler. Por quê? Porque carrega esse trauma Exato. da literatura que era dado. Numa fase que não era apropriada, que é o que você está contando. Exatamente. O livro Lusíadas para uma criança de 14 anos ler do jeito que está escrito agora, né? Do jeito da edição. Exatamente. Então, tudo tem uma preparação. E essa preparação vem com o quê? Com o que você carrega. Com essa valorização, sabe? Com a valorização daquilo que você traz e com essas explicações e mostrar que ele é competente naquilo, que ele é um bom comunicador, que ele tem criatividade, que ele tem responsabilidade. Isso tudo vai fazendo com uma leitura de jornal, com um texto político e com uma fácil leitura. Você pega colunas hoje, que você consegue trabalhar, colunas falando de trabalho forçado, você pega colunas que falam sobre o trabalho excessivo bullying, da mulher, sobre bullying, com uma linguagem fácil, de fácil assimilação, e que pode ser trabalhado dentro de sala de aula, e que aquilo ali vai fazer com que ele crie know-how, né? Que ele crie casca para ele chegar num ponto de ler um cânone desse. Sim, sim. Para entender, porque eles não entendem. E é tão interessante esse trabalho que vocês fazem, porque a criança ela vai ter sua formação para que ela possa atuar dentro da sociedade. Exatamente. Né? Para ter a trajetória dela de vida sendo construída como um cidadão que consegue interpretar, entender e ajudar, inclusive, na busca de soluções para a nossa sociedade. Exatamente. E você, ao fazer isso, você consegue trazer para ele essa importância dele enquanto protagonista que vai atuar nessa sociedade, que não precisa ser, assim, em termos de espaço muito grande, mas dentro da própria comunidade dele. Exatamente. Né? Dentro dali, ó. Isso já traz um impacto muito Você grande. desenvolveu o teu mundo, cada um desenvolvendo o teu mundinho, você desenvolve um todo, uma comunidade inteira. Sim, sim. É esse pensar, exatamente. E você falou uma coisa assim, mercado de trabalho. Antes, na tua época, na minha época, ou você vai ser uma professora, ou você vai ser um médico, Sim. Hoje não. Hoje o mercado de trabalho é completamente diferente. Você não sabe o que 360. Você hoje, como uma professora, quantas coisas você tem que fazer sem ser só fazer a tua aula? Sim, sim. E como eu falo por mim, que sou de uma geração que as mudanças eram mais lentas. Hoje não. Né? Mas eu hoje já estou atuando numa outra área, não a área da minha formação inicial, exatamente por causa das mudanças dessa sociedade que estão acontecendo. Então, eu tive que fazer uma adaptação, né? E o que acontece também, não deixei de ser educadora. Né? Exato. A nossa formação como educadora de origem, ela permanece. Mas a forma de atuar transformou. Né? Antes era uma sala de aula, física, né? As cadeiras uma atrás da outra, professora na frente. Hoje você está fazendo uma entrevista para mostrar uma prática. Isso, e que vai impactar. Uhum. Né? 500 alunos que vão assistir no primeiro momento, no segundo momento, mais outros tantos, a cada oferta da disciplina. Então, e que vão ver, e é isso que eu estou também vivenciando agora, né?
a prática do que acontece quando você busca alternativas ao ensino tradicional, né? O que ela traz de positivo, né? Principalmente agora que a gente trabalhou muito a questão da motivação do aluno, a questão dele ver significado no seu aprendizado, né? E depois saber onde ele vai aplicar esse aprendizado. E o objetivo do Instituto Paulinho é exatamente esse. Preparar esse aluno, então, como um cidadão com pensamento crítico e que ele possa impactar no mercado de trabalho, nesse mercado de trabalho 360, que foram criadas tantas outras profissões que não são acadêmicas e que eles consigam atuar e ser bem-sucedidos. Sim. Entendeu? Esse é o objetivo principal. E a gente fala tanto da educação integral exatamente para isso, né? Porque a gente, às vezes, aprende uma habilidade, né? Com fazer repetitivo, né? E aí começa a trabalhar naquela área, e aí, de repente, aquilo que você estava fazendo, agora não tem necessidade mais. As profissões estão se transformando. Algumas, eles falam que vão extinguir, inclusive. Algumas já foram extintas. Já foram, e outras, então, assim, a gente nem sabe... Há quanto tempo de duração tem ainda, de vida? E o que o futuro nos espera dos nossos estudantes. Gente, você olha o jornalismo hoje. A gente não tem como prever. Exatamente. Se você vê o jornalismo, jornal escrito praticamente extinto. Sim. Está tudo na tela. Sim. Notícia é ao time. Então, assim, você então, como jornalista, você está o tempo inteiro trabalhando. Porque tudo que você colocar ou mandar para uma redação, aquilo ali já virou notícia. Se você perder o time, você perde um furo. Você já está... Se você se atrasar 5 minutos, já era, aquela notícia já é velha. Exato. Então, assim, quem está aí foi porque se adaptou, enxergou essa nova modalidade de trabalho e faz sucesso, E vocês estão preparando esse estudante, essa visão, essas crianças, com essa visão, para trabalhar num mercado futuro, uma sociedade, né? Exato. Futuro, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. Agora, se ele tem, né, desenvolvidas essas competências que você acabou de mostrar aí, que são trabalhadas com esses personagens, a inovação, a comunicação, né? A colaboração, a responsabilidade. Exato. Então, assim, a gente precisa, a comunicação, tudo isso... Se ele tiver essas competências fortalecidas e desenvolvendo essas habilidades, ele se encaixa em qualquer mercado de trabalho. Sim. Essa é a intenção. E, às vezes, eu não sou contra... assim, eu gosto de frisar isso, eu não sou contra a formação acadêmica, pelo contrário. Sim. Nós somos formados. Nós somos formados. Só que essa tradição... E tem uma outra questão também que a gente entra, que isso é um papo talvez para um outro dia. A questão emocional, saúde mental. Nós somos uma geração que você só consegue... Não, com 17, 18 você tem que estar na faculdade. Não pode repetir, você não pode. Você com 25 anos tem que estar formado. Sim. Essa metodologia, esse jeito de ensinar tira essa responsabilidade de, com 25 anos eu tenho que estar formado. Por quê? Onde está escrito isso? Mas o que ele vai fazer enquanto isso, né? A questão é essa. Então, mas hoje o mercado de trabalho não é só acadêmico. Sim. Hoje o mercado de trabalho não é isso. Entendeu? Hoje o mercado de trabalho está posto nas competências e habilidades do indivíduo. Quando ele estiver ali fazendo, ele vai descobrir qual curso acadêmico que ele tem que ir para se fortalecer. Entendi. Entendeu? E isso tira muito
essa responsabilidade, esse gatilho emocional. Sim. E eu falo isso com muita propriedade, que eu já vi acontecer, até de filhos de amiga, de ter esse tipo de problema, porque com 22 anos não consegue se enxergar em lugar nenhum. E ver outros que já estão. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua visão, sabe? Seu ritmo. O seu ritmo. Não é uma receita de bolo. Nós somos indivíduos. E você, acho tão interessante, porque a gente trabalha muito essa questão no nosso curso, sabe? A questão da individualidade. Um aluno aprende de uma forma, o outro aprende de outra forma. Exato. Né? Vocês conseguem perceber isso também lá nas Total, escolas? Completamente. Cada um tem o seu jeito, tem o seu jeito de entender. Você falou no início da nossa entrevista assim, que para poder romper com as barreiras, né, daquela tradição de ensinar das escolas e para fortalecer suas ideias no sentido de convencer os professores de que seria uma mudança positiva para os alunos, você escutava primeiro os professores, o que eles tinham a dizer. E essa escuta acontece também com os alunos? Também. Muito. Muito. Eles são o centro desse processo, né? Quando a gente leva, olha, a gente está a fim de trazer isso aqui, o que vocês acham? Como é que vocês podem, como vocês podem se dividir para fazer isso aqui dar certo? Aí começa. Existe uma chuva de ideias. É isso. Dos alunos, dos professores também que se sentem pertencendo. Porque o professor, nesse caso, ele está ali apenas para coordenar, aparar as arestas, deixar eles desenvolverem. Muito interessante isso. Entendeu? Então, assim, traz uma ideia, isso aqui tem a ver, tá saindo um pouquinho, vai até aqui. Sabe quando um aluno vai escrever uma monografia, uma tese? Tem milhões de ideias, nossa cabeça ferve, né? Vai fervendo, quando você vê, você sai até do teu tema. Qual o papel do orientador? É esse. É de orientar mesmo. O nome já diz. Ele não vai aparar as arestas, você, mas ele vai te orientar. Vai até aqui, ó. Até aqui. A tua tese vai até aqui. Se você expandir aqui, você já vai levar para outro lado. É outra metodologia, é outra coisa que você está falando. É sobre isso. Os professores são orientadores e deixam eles trazerem de casa, do que eles pesquisaram. E assim vai. Eu falo de um termo que o professor não pode ser informador, né? Aquele que vai trazer informação. Não há espaço para esse professor mais. Não há mais esse espaço. Está a qualquer hora, em qualquer momento que o aluno quiser buscar. Às vezes o aluno traz uma informação que a gente não sabe ainda, porque a gente ainda não teve tempo nem de pesquisar, de ouvir. Então, esse papel do professor orientador, né, do professor que constrói junto com o aluno e não a partir da informação sua somente, né? Eu acho que não tem mais como voltar atrás. Eu também. Essa é a minha crença, é a crença das pessoas que trabalham com a gente, da nossa coordenadora pedagógica, da galera que desenvolve todo esse projeto. E foi assim que isso tudo saiu, assim, desse papo, do que eu acreditava e da história do meu filho, como eu consegui fazer com que ele se formasse. Foi a partir dessas mãos, sabe? Foi a partir disso. Eu vou contar aqui para você também uma história de futebolistas. Teve uma época que eu trabalhei com educação à distância, mas assim, coordenando um polo de educação à distância. E eu lembro agora de um ex-jogador do Atlético Mineiro, que depois saiu para outros clubes, né, que eu era encantada, o Felipe Souto. Eu era encantada com o entusiasmo que ele tinha. Ele fez administração e ele fez à distância, porque cada dia ele estava num lugar, né, como curso superior. E na época das avaliações, às vezes a gente tinha que adaptar o dia, ele vinha, né, num processo de avaliação especial, assim, para fazer todas as avaliações
num dia só. Depois eu tive notícia que ele fez pós-graduação, ele ainda atua, ele joga ainda até Que hoje. legal. E ele começou no Galo com o Bernardo. Uhum. E ele atua ainda no futebol, eu sempre estou seguindo, e eu sou muito fã dele, porque por causa disso, dessa vontade que ele teve de continuar estudando. E era muito engraçado, porque quando ele chegava para fazer a prova, eu via o Felipe estudante, não era, ele não via quase. E fora o esgotamento também, e né? ele vinha numa responsabilidade, não, é que eu quero. Então ele vinha. Com certeza, por trás dele, tinham pessoas. Ele agarrou as oportunidades. Sim. E ele enxergou com essa visão de mundo assim, eu preciso disso. Porque carreira de futebol acaba rápido. Sim. Aliás, rápido. Mas uma hora acaba. Não é rápido, porque começa muito cedo. Eles começam muito novos. É. Eles começam com uma brincadeira, mas para eles não é brincadeira. Isso. Né? Mas, assim, se a gente for colocar pelas pessoas que não são atletas, o auge de uma pessoa que já se formou com 25 anos e tal, o seu auge de profissão é de 35 a 40 anos. Mais ou menos, né? É o normal. Assim. Isso. É o hegemônico. O normal não, é o hegemônico. E um jogador de futebol com 40 anos já é aposentado. Mas no auge da sua produtividade. Exatamente. Tem que ter essa visão. Vai fazer o quê? Vai parar? Como? E dependendo do jogador, também tem que continuar trabalhando. Dependendo da história, da trajetória, tem que continuar trabalhando. Porque sim, claro. Acaba, né? Muito interessante tudo isso. Eu fico muito feliz com a sua disponibilidade de ter vindo aqui. Eu tenho mais uma questão para fazer. Fala. Quando você imagina o futuro, e é difícil imaginar o futuro, né? Mas o que você espera do Instituto Paulinho lá na frente? Eu espero estar em todos os cantos do Brasil, porque esse é o sonho, essa é a missão, sabe? Por isso eu não quis fazer, não foi uma ideia de fazer nada físico. Sim. Porque eu quero impactar todos os cantos do Brasil. E eu gosto muito dessa ideia de que vocês estão atuando no estado, do Rio de Janeiro, que tem suas particularidades, numa comunidade do Rio de Janeiro, Escola do Rio de Janeiro. E estão atuando também em Minas Gerais. Que é completamente diferente. E o Brasil, Minas são várias. Imagina o Brasil. Né? Exato. Mas uma coisa a gente tem em comum a todo o Brasil hoje. A gente precisa atuar mais na área de educação para que realmente a gente transforme o nosso país. Isso assim, né? Então, eu fico muito feliz também por saber que você tem essa visão de quebrar fronteiras para além do seu estado de origem, Rio de Janeiro, para além de Minas Gerais, que é onde vocês também agora estão passando, né, nesse momento de trabalho, de atuação do Paulinho. Vocês querem ir adiante para outros estados. Eu só tenho a desejar muito sucesso, que isso aconteça realmente, porque a gente precisa de não só esperar do Estado, mas também das iniciativas de ONGs como essa, mas também que atue em escolas públicas. Então, a gente não pode esperar do Estado, né, que faça essa transformação, porque a gente já está esperando há muito tempo, né, mas que ela seja feita também a partir desse ambiente que é da escola pública. Porque quando a gente vê índices de evasão, na escola privada é muito menor do que da escola pública. É muito pouco, é quase irrisório. A escola privada já está buscando essas práticas inovadoras. A escola pública ainda não, infelizmente. Mas ao fazer isso que vocês estão fazendo, a esperança nasce, vocês já estão transformando, você falou que 500 alunos lá. 1.500 alunos. 1.500 alunos. Com 3 escolas. Imagina.
em pouco tempo de atuação. Exato. Né? Então, assim, e a gente já utiliza uma estrutura que já é nossa, já é do povo. Sim. Essas escolas já são dessas crianças. Uhum. Então, nada mais justo, mais inteligente é atuar dentro do que a gente já tem. Sim. Muito bom. Né? Então, assim, e com essa visão de realmente pulverizar e trabalhar essa regionalidade, essa realidade de cada comunidade que a gente atuar. O que implica que não existe, né? Gostei disso, saber que não existe um modelo único para o Instituto. Não. No sentido assim, você vai conforme a escola, conforme essa escuta que você faz dos professores, a escuta do aluno e o próprio entorno, o ambiente, o ecossistema que está ali. Exato. Em Vespasiano, a gente colocou a horta ancestral e tal, ainda não está trabalhando com o livro, mas as professoras desenvolveram uma gincana para trabalhar o segundo semestre inteiro. Olha. E a prefeita de lá até pediu para fazer um trabalho ambiental na escola. Tem um aluno lá que a criação dele é naturalista. Uhum. Então ele tinha muita dificuldade de se relacionar, porque ele era diferente. Uhum. O que ele valorizava não era o que os amigos valorizavam. Ele levou para dentro da escola, eu já soube até que os pais vão lá dar palestra. Levaram pais de vários alunos de profissões diferentes para fazer palestra para eles. Que interessante. Então, assim, são várias conexões, visões que elas tiveram e que levaram para dentro da escola para fazer essa conexão da família com a escola e os pais se sentirem pertencentes ao projeto. Muito legal. E a gincana isso tudo dentro da gincana, que fazia parte da tarefa. Né? Sim, então, foi muitos pais, a gente tem até vídeo gravado. Olha o que eu trabalho também na disciplina, a importância dos games, né, dos jogos. Exato. Né? E tudo de uma forma assim, que eles adoram e que eles que desenvolvem, eles que foram pedir para os pais, eles que... Era uma tarefa. Eu fiquei muito feliz, mais uma vez, com o que eu aprendi hoje sobre o Instituto Paulinho e com você. Né? Você reafirmou que a gente não precisa de uma tecnologia mirabolante para começar a atuar com uma prática pedagógica que seja bem sucedida no que diz respeito à aprendizagem, né? E o que também não quer dizer que você, amanhã ou depois, não possa utilizar, que a gente até falou aqui, do celular do aluno como uma possibilidade também de aprendizagem. Exatamente. Desde que saiba usar, em que momento usar, para qual aluno usar, em que fase usar. Exato. Né? Então, assim, a gente está vivendo no mundo digital hoje e a gente sabe que a gente vai precisar. Isso, e a gente tem que diferenciar uma coisa. Existe a tecnologia digital e existe a tecnologia. Sim. São coisas completamente diferentes. Você trazer coisas do passado para vivenciar esse futuro e para ensinar, isso é uma tecnologia inovadora. E a tecnologia digital, o uso do celular, o uso do computador, o uso da internet é outra coisa. E que podem trabalhar juntos. Os saberes podem estar conectados. Não existe uma fórmula mágica, uma regra. Uhum. Você tem que... Quem é que tem que aprender? Para quem que a gente está ensinando? Então, é aquele ser ali que é o centro da atenção. É para ele que a gente está fazendo. Que lindo. É sobre isso. Ana, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. E desculpa, assim, não sou muito de falar em público, mas... Não, eu tomei seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa de agenda cheia, mas conseguiu achar um horário para vir aqui gravar essa entrevista muito interessante, muito boa. Vou levar muita coisa boa. Tenho certeza que os alunos que irão assisti-la também vão aprender muito. Então, você conseguiu, com as suas falas, nos levar para dentro dessas escolas.
Então, isso para mim foi... Estou enxergando a escola, José do Patrocínio. E tem... Estou enxergando... Isso o dia que você estiver pelo Rio de Janeiro, eu queria visitar. Você vai se apaixonar, assim, pelas pessoas. E tem outra coisa também, muito importante. Quando a gente trabalha com educação, eu costumo dizer que isso é primordial. Você tem que ter amor por gente. Se você não amar pessoas, não amar o próximo, você não consegue trabalhar com educação. Isso é principal. Porque você tem que valorizar o outro, entendeu? É uma valorização do outro. Se educar. E eu queria... Lindo isso, muito bonito. Mas não adianta, não vai ter sucesso se exato, óbvio que tem você não os percalços. Tem que querer bem pelo outro, querer que ele tenha sucesso, isso é amar, né? Amar, isso é uma exatamente. Amar. Ô, Ana, eu queria que você falasse agora, que você falou muito, e muito interessante conhecer essas escolas a partir da sua fala, mas eu queria saber, assim, os alunos, a partir também dos canais de internet, eles podem saber também? Podem entrar no Instagram do Instituto, @Instituto Paulinho. Podem mandar mensagem, a gente responde, tem uma equipe para poder fazer isso. Eu respondo também, eu entro nos comentários, a gente responde. E vocês vão acompanhar as tirinhas, os vídeos dos alunos. E visualizar as práticas, né? E visualizar as práticas, porque estão lá. São vários vídeos, várias falas dos próprios alunos, dos diretores. Muito bom. Fica a dica, viu, pessoal? Muito obrigada. Obrigada Foi muito bom você ter vindo. Estou muito obrigada, feliz Raquel. mesmo com a sua vinda aqui, de novo. Obrigada a todos.